Olá a todos, bem-vindos ao Projeto 230. Estamos aqui na Assembleia da República, mais uma vez, para mais um episódio neste projeto apartidário, independente, sem fins lucrativos, que pretende transmitir esta vossa mensagem também aos portugueses e juntar tanto os nossos representantes como todos os comuns cidadãos. E hoje temos o privilégio de ter connosco o Ricardo Leão, do Partido Socialista. Muito bem-vindo, Sr. Deputado. Obrigado eu. Sr. Deputado, começo por lhe perguntar sobre a sua terra, é de Sacavém, mesmo aqui perto de Lisboa, mas já no concelho de Loures. Como é que descreve Sacavém? Sacavém é uma terra lindíssima. Não, Sacavém é a terra onde eu de facto nasci, é a terra onde eu ainda vivo, onde cresci ali, onde as minhas filhas também ali crescem. É uma terra que passou por diferentes transformações. Como sabe, Sacavém está muito perto de Lisboa, aliás, ainda muito recentemente, era o António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, ficámos sem parte daquele território que era da Expo, mas fazia parte da freguesia de Sacavém. Sacavém é uma terra fazendo parte da área metropolitana de Lisboa, de um concelho como o de Loures, um concelho muito próximo de Lisboa, e Sacavém particularmente ainda mais próximo de Lisboa, sofre todas essas cidades que vivem perto de Lisboa e que muitas pessoas trabalham em Lisboa e acabam por isso só dormir à cidade de Sacavém, embora tenha havido um esforço ano após ano para que Sacavém também tenha vida própria, e Sacavém, felizmente hoje, tem vida própria com problemas naturais como outras cidades têm. Exatamente, não vemos só no concelho de Loures, mas também nos outros concelhos à volta do concelho de Lisboa. Lá está, por Lisboa ter uma vida mais intensa economicamente. Os chamados subúrbios têm diferentes desafios do que a própria capital em si. Sim. Quais é que são os maiores desafios de Loures? Assim, o concelho de Loures é um concelho muito sui generis. Eu conheço bem o concelho de Loures, fui vereador durante 12 anos da Câmara, com pelouros como a educação, a cultura, finanças também, mas para dar um conhecimento do Conselho, educação e cultura, são pelouros que dá para ter uma noção exata digamos, dos problemas, quer culturais, do Conselho. Hoje sou Presidente da Assembleia Municipal de Loures, e portanto Loures é um concelho que, conhecendo bem, porque ali nasci e ainda vivo, é um concelho que são dois concelhos ali dentro. Há um concelho da zona norte, onde temos Loures, onde temos Santo António dos Cavaleiros, como duas áreas muito urbanas, muito densificadas em termos de população, mas depois temos uma zona rural, como Bucelas, como Lousa, como Fanhões, com características únicas e ímpares dentro, lá está, da própria área metropolitana de Lisboa. E depois há uma outra parte do concelho de Loures, que é a zona oriental do concelho, onde temos Sacavém, Moscavide, Bobadela, Santaria da Azóia, Prior Velho, por aí, que é um concelho que é uma zona que não vive Loures, não vive a zona norte do concelho, pela proximidade que tem de Lisboa. Um exemplo claríssimo é, por exemplo, em termos de saúde. Construiu-se o Hospital Beatriz Ângelo, que é em Loures, mas só serve a zona norte do concelho. Toda a zona oriental, essa que eu há pouco falei, do concelho, prefere ir para o Hospital de Santa Maria, para o São José, e portanto até aí se vê de facto uma diferença grande a nível do próprio concelho, e que tem obviamente necessidades básicas, quer a nível de saúde, de educação, mas acima de tudo uma necessidade de mobilidade e de acessibilidades, porque ao longo do ano elas foram-se construindo e foram, digamos, minimizando, porque acima de tudo, como são pessoas, na sua maioria do concelho, que trabalham em Lisboa, necessitam de facto dessas acessibilidades e muito dos próprios transportes públicos, e portanto foi com muita satisfação que vimos recentemente o anúncio do próprio Governo, em que finalmente Loures vai ser servida pela rede do metropolitano, e portanto isso é uma conquista enorme para o próprio concelho. Falando um pouco de si, e como disse várias vezes também, sempre residiu em Sacavém, o que é que recorda mais da sua infância, que momentos é que tinha, além também do percurso escolar? Sacavém, eu de facto nasci no hospital em Lisboa, mas residi sempre em Sacavém. Eu recordo-me de facto de uma infância como qualquer criança em Sacavém teve. Andei sempre em escolas públicas, andei sempre na escola básica de Sacavém,
e fiz todo o meu percurso, quer básico, quer secundário, em Sacavém também, portanto andei na escola secundária de Sacavém, que eu também cumprimento todos, porque de facto foi uma escola que me deu muito o que um adolescente necessita de saber, portanto não fui para nenhuma escola em que estava ali numa redoma de vidro, portanto é uma escola com todos os problemas, se fui assaltado fui, com todos os problemas que uma escola tem. Recordo-me basicamente de brincar na rua, coisa que hoje já se faz pouco. Recordo-me de ir à noite, termos grupinhos onde cada um tinha o seu café, o seu grupinho. Eu era, por exemplo, eu tinha um grupinho onde ia para aquele café, onde víamos o nosso café, onde confraternizávamos. Hoje é uma coisa que já se vê pouco, pelas ofertas que existem, quer em termos de redes sociais, quer em termos de Playstations e outras coisas que mais. Na altura não havia o Spectrum, foi criado, mas pronto, não havia nada disso que me permitia que as pessoas, e pelo menos eu vejo pelas minhas filhas, eu tinha muito mais vivência de rua, brincar na rua, é isso que me lembro com muita recordação e com satisfação, e hoje não vejo as minhas filhas fazerem isso por razões óbvias. Portanto, recordo-me de uma infância feliz, numa terra que sempre tive muito prazer em gostar, daí ainda hoje vivo, e que não tenho uma recordação má. E foi também atleta federado de futsal. Qual é que era a sua posição? Eu como sou esquerdino, era sempre defesa esquerda. Ficava sempre ali, subia de vez em quando, subia um bocadinho, mas ficava sempre ali com defesa esquerda. Sim, fui atleta, com menos de 30 quilos do que hoje tenho, mas no Sport Grupo Sacavenense, que é um clube mítico da própria área metropolitana de Lisboa também, com condições ímpares, e foi uma experiência que me deu muito prazer, acima de tudo do convívio que tínhamos, além do próprio desporto, que é sempre bom para termos e praticarmos, mas lembro-me particularmente da sorte que tive em criar ali novos amigos e que hoje ainda os tenho, graças a Deus. E guarda também essa parte mais competitiva do desporto? Claro, nós na altura ainda o futsal tinha deixado aquela ideia do futebol de salão, começou já a ter regras próprias e começou a ter atletas federados. Claro que a competição faz parte, nós tínhamos que ganhar, a ideia não era ali brincarmos, era ganharmos, mas lembro-me que uma equipa como a nossa, que foi subindo divisão a divisão, mas que depois de dificuldades nós tínhamos, a única coisa que tínhamos do clube era a camisola e os calções e as meias. Os ténis nós tínhamos que levar o transporte, quem tinha carro na altura, íamos de transportes públicos, e portanto não é como hoje, há condições que não haviam há 22, neste caso 22 anos, 23 anos atrás. Mas claro, a competição faz parte, e é óbvio que sim. Depois seguiu para uma licenciatura em Gestão de Empresas. Porquê Gestão de Empresas? Houve assim algum momento que o marcou, que decidiu seguir por essa via? Eu na escola secundária, na altura havia os testes psicotécnicos, e eu na escola secundária de Sacavém fiz o teste para ver qual era a área que deveria seguir. E mandaram-me fazer um desenho. Eu sempre fiz o mesmo desenho a minha vida toda, porque aquele desenho sai sempre perfeitinho. E a professora na altura disse-me que era bom para ir para áreas de arquitetura, porque tinha um traço muito certo. Eu desenho não percebo mesmo nada, e portanto eu sempre gostei. Foi uma área em que eu tive, já no 12º ano, no 10º ano, já tive contabilidade e gostei. E portanto foi sempre uma área que eu quis seguir a par de outra área, por influência do meu pai. O meu pai seguiu Direito, portanto houve sempre aquela influência de também seguir Direito, coisa que eu nunca fiz, quis sempre aquela área e segui essa área. Já a minha irmã, por exemplo, para satisfazer a vontade do meu pai, foi para Direito, teve um ano em Direito, depois foi para onde? Para Contabilidade. Portanto, olha, não sei se foi, somos os dois, eu e a minha irmã, da mesma área. E teve também uma experiência associativa, neste caso na mesma Universidade Internacional, foi tesoureiro da Associação Académica. Foi aí que também um explotar de uma maior atividade cívica e política, Foi. Ou também a própria ligação vem de já ter na sua mente uma ligação à política?
O meu pai, que já faleceu, era um militante e foi o presidente da Junta de Freguesia de Sacavém. Sempre foi uma pessoa ligada ao PS e, portanto, por razões óbvias, houve ali sempre uma grande ligação ao PS na minha casa, por via do meu pai. Essa foi uma das razões também que me fez chegar, digamos, a vontade de começar a participar de uma forma mais ativa na vida do partido, ainda enquanto JS, mas a minha candidatura à Associação Académica foi uma coisa que sim, que teve já a ver um pouco com isso. Já foi no meu terceiro ano, como sabemos, as legislaturas na altura eram de 5 anos, no meu segundo, terceiro ano, entendemos que a Associação Académica que lá estava podia fazer muito mais por aquilo que realmente estava a fazer. Fizemos uma lista que já na altura, as associações académicas já estavam muito, e hoje também, muito politizadas do ponto de vista, há sempre ligações às virtudes partidárias nas associações académicas, aquela não fugiu à regra, mas nós tivemos a felicidade de fazer uma lista de vários espectros políticos. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, que o Presidente da Associação Académica, que depois fomos a votos e vencemos essa eleição, o Presidente da Associação Académica era do PSD, o Vice-Presidente era do PCP, e eu era do PS, já na altura já estava, digamos, afiliado na JS. Foi uma experiência, assim, essa vontade de fazer melhor e de proporcionar melhores condições aos estudantes, foi essa a principal razão que nos levou a fazer aquela lista e acho que resultou bem. E depois da licenciatura, o que é que se segue? Depois da licenciatura, que soubesse que foi a melhor altura da minha vida, não tenho nenhum problema em dizer, foi dos melhores anos que tive na minha vida, vivi bem também a parte boémia da própria Associação Académica, portanto vivi o espírito académico na sua plenitude. A seguir a ter acabado a licenciatura em Gestão de Empresas, como qualquer jovem, é o mercado de trabalho. Enviei um conjunto de currículos, fui chamado para uns, fui recusado para outros e comecei a trabalhar, na altura já está extinto, na altura era o Programa Operacional da Cultura, quando se criou os quadros comunitários de apoio, que ele era o terceiro quadro comunitário de apoio, estava dividido em programas operacionais, como justamente está um pouco ambiente, e depois tinha a cultura, que era o programa operacional da cultura, em que eu fui para uma área, que era a área financeira, do acompanhamento em termos de execução financeira dos projetos que foram, entretanto, aprovados para apoio a atividades culturais, mas não só, reformulação, construção de equipamentos culturais, através da época do terceiro quadro comunitário de apoio. E em 98 esteve inclusivamente no Gabinete de Estudos juntos Em 98 foi uma interrupção momentânea, passei para a noite, entretanto tive vontade de trabalhar, de ter o meu próprio rendimento e fui trabalhar na altura para o Gabinete de Estudos, Planeamento e Instalações do Ministério da Administração Interna, que dávamos apoio às corporações, à criação dos quartéis dos bombeiros, GNR, esquadras da PSP, e tive um ano aí e passei para a noite e a experiência foi positiva no sentido em que me apercebi das dificuldades que é tirar uma licenciatura à noite. Isso foi a experiência que mais tirei dessa minha passagem no regime noturno, foi de me perceber das enormes dificuldades pessoais, físicas até, de cansaço, de todas as pessoas que trabalham durante um dia e têm que à noite tirar um curso. E eu, felizmente, não tinha essa necessidade, porque, pronto, tinha possibilidades de continuar a estudar durante o dia, mas tive essa experiência, mas resolvi desistir e passar outra vez para o regime diurno. E tem várias passagens pelo poder autárquico, nomeadamente também como vereador sem Pelouro. Qual é a diferente ótica do poder local, comparando também com o órgão legislativo nacional? Eu acho que ela se deve, é diferente, mas tem tudo para dar certo quando ela se complementa. Ou seja, eu tenho a felicidade de ser autarca e ser deputado da Assembleia da República. Essa é uma vantagem, eu encaro-a como uma vantagem. Há quem não a considere, mas eu encaro-a como uma vantagem. O facto de ser autarca e ser deputado da Assembleia da República, para mim, é uma vantagem que tenho
relativamente a outros, mas essencialmente a vantagem de perceber melhor os problemas das pessoas e de tudo o que diz respeito aqui à Assembleia da República, proporcionar e criar as condições para, em matérias legislativas, como é óbvio, para a resolução desses problemas reais que as pessoas têm. E um autarca, aquele que é autarca, tem a obrigação de conhecer bem os problemas das pessoas. Esta minha veia autárquica começou muito cedo, porque aquilo que já disse ainda há pouco, meu pai era autarca, entretanto filiei-me na JTS, fui para a secção de Sacavém, depois fui presidente da minha conselhia de Loures da JTS e fui autarca pela primeira vez em 97. Quando quando a Junta de Freguesia de Sacavém, agora Prior Velho, mas na altura só Sacavém, o PS venceu pela primeira vez essa Junta, eu fui eleito como primeiro secretário da mesa da Assembleia de Freguesia. Foi uma experiência notável, para um jovem que tinha, à época, 22, 23 anos, foi uma experiência notável. E por isso, essa minha veia autárquica começou pela Assembleia de Freguesia e que depois, porque de facto tínhamos um grupo muito forte, uma vontade muito grande de transformar Loures, foi quando em 2001 o PS venceu a Câmara Municipal de Loures e eu era o quinto dessa lista e fui eleito vereador da Câmara Municipal. À época, segundo consta, fui o vereador, isto é em 2001, o vereador mais novo que na altura existia. Portanto, eu fui eleito para a Câmara Municipal de Loures com 26 anos e que tive áreas para mim que me enriqueceram muito. Portanto, tive 12 anos, fiz 3 mandatos e que de facto foco muito a área educativa e a área da cultura como as áreas que me fizeram crescer muito e deram-me a conhecer felizmente o concelho. E em 2015 é eleito deputado pela primeira vez, estamos em 2021. O que é que aqui em São Bento marcou mais e que marca considera que deixou de forma mais forte ao longo destes 6 anos? Nós, em 2015, pela primeira vez, quando tomei funções aqui como deputado da Assembleia da República, há uma diferença notória do que é ser deputado da Assembleia da República e do que é ser vereador de uma Câmara ou ser autarca de uma Câmara ou de uma junta de freguesia. Em primeiro lugar, pela proximidade que se cada deputado quiser de facto fazer o seu trabalho como deputado, cada deputado é eleito, como sabe, por cada distrito, portanto tem a função de conhecer e de resolver os problemas do seu distrito para o qual foi eleito, portanto tem essa obrigação de resolver esses problemas desse distrito em concreto. Eu tenho sido eleito pelo distrito de Lisboa, sendo autarca do concelho de Loures, aproveito em muito aquilo que é a possibilidade de aqui estar para a resolução de problemas estruturais do concelho de Loures, sem obviamente me desfocar dos outros concelhos, até pelas funções que também tenho, que sou o coordenador dos deputados do distrito de Lisboa. Portanto a minha função não é só olhar para Loures, olhar para Mafra, olhar para Cascais, olhar para Vila Franca de Xira, olhar para todos os concelhos que fazem parte, digamos, desta área metropolitana de Lisboa e deste distrito de Lisboa. E por isso, aquilo que mais me fascinou do ponto de vista da Assembleia da República foi o facto de irmos um pouco mais além, ou seja, nós, enquanto autarcas, resolvemos muito o problema pontual da pessoa. Aqui nós temos uma visão mais global do problema e resolvê-lo muitas das vezes do ponto de vista de onde ele deve ser resolvido. E é para isso que a Assembleia da República legisla, é para de alguma forma resolver os problemas das pessoas. E, portanto, como há pouco disse, se o facto de ser autarca e ser deputado, eu digo sempre, a conclusão que tiro ao fim destes anos enquanto deputado, é que o complemento é necessário e só enriquece a função do deputado o facto de ser autarca. É uma vantagem que tenho enorme. E houve assim algum momento que viveu mais intensamente? Sabemos que, por exemplo, os orçamentos de Estado são sempre mais desafiantes, mas também há outros momentos. O desafio maior que tive foi o facto de eu fui eleito em 2015, fui por uma comissão que eu já não estou como suplente, mas fui como efetivo, que é a minha área, a Comissão de Finanças e Orçamento. Foi logo a minha experiência
a minha praxe foi ir para a Comissão de Finanças e Orçamento, também porque também de facto quis, e de facto apanhei logo com esse primeiro orçamento de Estado via geringonça. E portanto foi uma experiência que jamais vou esquecer, quer pela dificuldade de facto de cozinhar todo esse orçamento de Estado, pelo facto de ser a primeira vez que este modelo foi adotado na história da nossa democracia, e portanto essa é uma experiência única que eu tive a felicidade de a poder viver e de poder também participar através dessa Comissão de Finanças e Orçamento, que deu muito trabalho, ao longo de toda a legislatura, porque embora havia de facto um documento escrito, mas havia sempre reparos e alterações a serem feitas, deu-me muito trabalho, mas uma experiência que me enriqueceu bastante e que foi, como falou, a maior experiência foi essa, sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que nós também pretendemos mostrar neste projeto é que, mesmo havendo diferentes bancadas, há sempre um respeito mútuo. E falando de outras bancadas, há sim algum deputado que admire de maior forma, sendo não do Partido Socialista, ou que destaque por alguma especialidade? Eu não quero destacar nenhum deputado em particular. Acho que todos, penso eu, tentam fazer o seu melhor dentro das possibilidades e dos limites que cada um tem. Portanto, esse exercício não o vou fazer. Uma das perguntas que também recebemos, nós deixamos as pessoas lá em casa fazerem-nos algumas perguntas, e recebemos uma das perguntas do público, que é a seguinte: considera que os deputados, quando se apresentam pelos círculos eleitorais, e estamos a falar de vários círculos, 18 no continente, regiões autónomas, Europa e o resto do mundo, considera que devem ser residentes desse mesmo distrito ou não? Vamos ver, essa é uma pergunta é uma pergunta pertinente. Eu tenho a minha opinião muito particular. É óbvio que eu, vivendo, como disse, sempre em Sacavém, é normal que, por viver ali, conheço melhor os problemas também, porque uma pessoa vive. Portanto, em teoria, sim, a pessoa que vive num determinado círculo tem a obrigação, entre aspas, de conhecer melhor quem não lá reside, quem não lá vive. Portanto, do ponto de vista teórico, faz sentido que a pessoa que viva no círculo eleitoral para o qual foi eleito tem a obrigação, entre aspas, de conhecer melhor o seu distrito, o seu concelho e a sua freguesia. Vamos então passar à segunda parte da nossa entrevista, que é uma parte mais dinâmica, com perguntas ainda mais diretas. Qual é que é, a primeira pergunta que lhe faço é exatamente esta: qual é que, na sua opinião, foi o melhor rei de Portugal? Para mim, o melhor rei de Portugal, para mim, foi logo o Dom Afonso Henriques, foi o que criou isto tudo. E, portanto, para mim, sem dúvida nenhuma, foi aquele que mais coragem teve, em que se não fosse a sua determinação e a sua coragem, hoje não sei o que é que seríamos. E quem é que foi o melhor Presidente da República? Essa pergunta é óbvia, para mim foi o Mário Soares, sim. Qual é a decisão que, na sua vida, que lhe trouxe maior felicidade? Decisão na sua vida que lhe trouxe maior felicidade? Do ponto de vista de decisão pessoal, político? A decisão foi chegar a entendimento com a minha mulher para termos a minha primeira filha. Foi a melhor decisão que nós tomámos, a decisão que a mim, obviamente, se ter sido pai, foi a decisão, e outras decisões, obviamente, que marcaram a minha vida. Decisões como, por exemplo, o ato de me inscrever numa juventude partidária. Eu não o fiz de forma leviana, fiz com convicção, sabendo da importância e daquilo que poderia dar à própria juventude socialista, foi uma decisão importante. A decisão ainda agora esta decisão, de há 4 anos a esta parte, já vai fazer 4 anos, de me candidatar a Presidente da Assembleia Municipal de Loures, foi uma decisão importante, sabendo que foi o único concelho do país onde a população dividiu o seu voto. Portanto, votou o Brás Soares para a Câmara, para a CDU, para a Câmara de Loures, mas votou em mim para a Assembleia Municipal. Foi uma decisão importante que eu à época tomei, porque estava, digamos, quem vota para a Câmara vota para a Assembleia Municipal. Em todo o país é assim, a cor política da Assembleia Municipal é igual à da Câmara, e em Loures não foi assim. E isso foi uma decisão que eu tomei
e fiquei muito agradecido pela decisão que a população do Conselho de Loures tomou. E qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho não é pela proximidade profissional e pessoal. Sim. Profissional, o meu maior sonho é ser Presidente da Câmara Municipal de Loures, porque é aquilo que ainda não fui. Acho que tenho condições e tenho capacidade para fazer melhor e para proporcionar aquela experiência acumulada ao longo destes anos todos, nos diversos órgãos que tive, ao serviço daquela população que me viu crescer do qual eu ainda resido e quero residir para sempre. Portanto, tenho uma dívida de gratidão para com o meu Conselho e que eu quero, de facto, exercer ali funções como Presidente de Câmara para melhorar toda a vida do Conselho. Esse é o meu maior sonho do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, é que, de facto, as minhas filhas continuem aquilo que elas são, tenham uma boa educação e que sejam aquilo que elas, obviamente, queiram ser, mas sempre com aquele princípio que eu tento todos os dias passar, que é respeitar sempre o próximo. Passamos então às nossas escolhas. Tenho aqui um conjunto de disjunções que lhe peço para escolher, pode escolher as duas. Entre humildade e ambição. Entre humildade e ambição, humildade. Cães ou gatos? A minha mulher foi gajo, mas eu prefiro cães. Joe Biden ou Bernie Sanders? Joe Biden. Obama ou Kennedy? Obama. Sagres ou Superboc? Eu prefiro a Sagres. Sérgio Godinho ou Jorge Palma? Jorge Palma. Esta será mais previsível, tendo em conta uma das suas respostas, mas Jorge Sampaio ou Mário Soares? Mário Soares. Sonho ou realidade? Realidade. Campo ou cidade? Campo. Beatles ou ABBA? Beatles. Circulatura do quadrado ou eixo do mal? Circulatura do quadrado. Holanda ou Macron? Holanda ou Macron? Holanda. Amália ou Fernando Pessoa? Amália ou Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. 230 ou 180? 230 ou 180? 230. Qual é a figura histórica que o inspira mais? A figura histórica, do ponto de vista política? Ou Pode ser geral. pode ser geral? Eu tenho uma admiração por uma personalidade, é uma personalidade de que acho que todos nós, e reconhecemos, embora a história às vezes escreve-se de uma outra forma, mas acho que todos nós devemos muito a essa pessoa que teve coragem, uma coragem muito determinante, à época que permitiu que hoje pudéssemos estar aqui a falar à vontade. Para mim é o Mário Soares. E se pudesse almoçar com uma pessoa que nunca tenha almoçado e que tivesse esse privilégio, quem é que seria essa pessoa e qual é que seria o prato? Uma pessoa com quem eu não tenha almoçado e que... Pode ser português, estrangeiro? Eu gostava de almoçar. Para mim não me importava de almoçar. Agora ia ser mauzinho, mas não almoço no bom sentido, não é nada, não é um prato envenenado para nós, senão já tinha aí alguma pessoa que não. Uma pessoa com quem eu nunca almocei, eu fico na mesma pessoa. Gostava muito de ter conhecido, não tive essa oportunidade, infelizmente, de o conhecer bem. Gostava de almoçar com o Mário Soares, um belo cozido à portuguesa. Estou certo que ele, como português e como apreciador da gastronomia portuguesa, com certeza que iria gostar. Tem sim algum filme que o tenha marcado mais na sua vida? Ou que recomendo? Um filme que tenha marcado na minha vida? Sim, um filme que vi com a minha namorada à época, agora a mulher, o Titanic, foi um filme que me marcou, sim. E em termos de livros, assim, algum especial? Livros, Os Maias foi um livro, de facto, que me marcou muito. E em termos musicais, há assim alguma banda favorita ou um cantor preferido? Eu não sou muito seletivo a nível de música, gosto um pouco de tudo, mas há uma banda portuguesa do qual eu aprecio, e não só o trabalho que fazem, mas o esforço que têm tido para continuar, e é um caso único, não só em Portugal, mas calhar no mundo, embora haja alguns casos, mas os Chutes e Pontapés. Alguma música favorita dos Chutes? O Homem do Leme. E se pudesse escolher um país que nunca tenha visitado e gostasse de visitar, qual é que era? Um país que gostava de ter visitado um país que gostava e não visitei.
Eu gostava de ter visitado, por exemplo, e nunca visitei Guiné, por uma razão específica. O meu pai esteve no ultramar, falava muito, de facto, ele esteve na Guiné durante dois anos, falava muito das vivências e é um país que eu gostava de um dia, e faço votos que não consiga de ir visitar por essa razão específica. E qual é que é o acontecimento histórico mais importante da história de Portugal, na sua opinião? O 25 de Abril. E se o Ricardo Leão fosse necessário num executivo, qual é que era o ministério que acha que daria um melhor contributo ao país? Eu não quero complicar a vida do Costa, mas de qualquer forma, um ministério que eu acho que seria uma mais-valia, pela experiência que tenho, o Ministério da Educação. Agora passamos um conjunto de palavras soltas, peço que me diga o que vem à cabeça quando associa estas palavras. A primeira que escolhi é dívida. O que é sim? Dívida. Troika. A próxima é um conjunto de palavras que não sei se já relacionaram. O Ricardo Coração de Leão. Sim, já. Para que é essa? Para associar, o que é que associa? Coração de Leão associo a um cavaleiro. Nato. Nato, defesa. Amarras ideológicas. Amarras ideológicas. Amarras ideológicas, não tenho. Camarate. Camarate é uma freguesia do meu concelho. Rato. Rato é a sede do Partido Socialista, um lado do Rato. Brexit. Brexit, algo mau. Eutanásia. Eutanásia, algo que concordo profundamente. Lei Travão. Lei Travão, necessária. Cidadania. Cidadania determinante. Escola. Escola, formação. Comboio. Comboio, qualidade de vida. Saudade. Saudade do meu pai. Tem planos para uma pós-vida política? Algo que sentisse que gostaria de realizar? Sim, depois vida política, eu sou formado eu sou contabilista certificado, faço parte da ordem, embora tenha exercido durante um ano ou dois, gostava de acabar a minha carreira profissional, contributiva, chamamos-lhe assim, como contabilista. Por que razão é que há tantos preconceitos e desconfianças no mundo político? Às vezes por erros próprios da própria classe política. E como é que acha que se pode aproximar mais os cidadãos dos seus representantes? Eu acho que essa é uma obrigação de qualquer político, tem obrigatoriamente que fazer, ainda mais numa altura particular que nós vivemos, nesta época pandémica, em que a distância é uma coisa obrigatória. Eu acho que numa altura destas a democracia e os políticos têm a obrigação de aproximar cada vez mais as pessoas da vida política, da decisão, e para isso é importante que os políticos criem mecanismos e façam um esforço nesse sentido para ouvir cada vez mais as pessoas. Lá está, esta veia autárquica, o facto de ser autarca, há pouco disse e digo sempre, é uma vantagem. Portanto, eu, enquanto autarca, nas minhas funções enquanto autarca, tenho essa obrigação. E acho que um político, seja ele como deputado, seja presidente de Câmara, de uma junta, seja em qualquer órgão, digamos, político, em que tem capacidade de decisão, essa aproximação por parte das pessoas só o enriquece, porque nós só conhecendo as pessoas, conhecendo as suas legítimas aspirações e anseios, é que podemos tomar decisões no sentido de contribuir para essa melhoria. E por isso é que eu há pouco ainda dei um exemplo, esta pandemia, há formas que nós temos que nos reinventar também, não é só o comércio, não é só os empresários que têm que se reinventar para continuarem com a sua vida, para continuarem a cumprir com as suas obrigações, para continuar com os seus postos de trabalho. Também os políticos, também as instituições têm que se reinventar mais do que nunca durante esta altura, para não quebrar ou para aprofundar ainda mais
essa aproximação para com as pessoas. Eu dou um exemplo, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Loures, dou um exemplo de há pouco em conversa que estávamos a ter, as minhas Assembleias Municipais são por videoconferência, mas possibilitamos às pessoas poderem participar e colocar as suas legítimas questões, não só por via, participam nessa mesma reunião, atribuindo-lhes um link e participam nessa reunião, mas todos aqueles que infelizmente não têm essas condições para poder participar, basta enviar a sua questão ou o problema que é colocado e nós lemos a questão e ela é ali tida. E posso dizer que esta forma que nós estamos a fazer as Assembleias Municipais, estamos a aproximar as pessoas, porque a média de participação que as pessoas estão a ter nessas Assembleias Municipais quase que triplicou relativamente às que eram presenciais, porque estamos a falar de Assembleias Municipais que são realizadas uma quinta-feira às 21 horas da noite, nem todos têm essas condições de lá irem. Portanto, nós temos que nos reinventar e eu acho que a aproximação é a chave determinante para não só desbloquearmos essa desconfiança que as pessoas têm relativamente aos políticos, que como tudo na vida, como costumo dizer, há bons e maus, como há bons médicos, há bons polícias, há maus polícias, mas acima de tudo, eu, da minha parte, todo o esforço é tido no sentido de contribuir, de me reinventar para conhecer melhor os problemas das pessoas. Isso só com o encurtar de distância que pode ser feito. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Numa palavra, Portugal numa palavra, eu gostava que fosse, numa palavra, eu gostava que fosse mais solidariedade. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? Obviamente, nesta época muito particular em que todos nós vivemos, aquilo que qualquer um pode desejar e deve desejar é que, de facto, esta situação, esta crise pandémica passe o mais rapidamente possível, que o plano de vacinação corra com o sucesso que todos nós desejamos, para que rapidamente possamos voltar à nossa vida normal, àquela vida que nós tínhamos, obviamente com muitas mudanças, porque isto vai criar alterações de rotinas, alterações de modos de trabalho, alterações nas nossas vivências, que é algo que vai, por um lado, positivas, que era importante também que se olhe para o lado positivo e para as oportunidades. Eu não gosto de se chamar oportunidades numa crise pandémica, mas oportunidades que foram criadas para mudar um conjunto de coisas que deviam ter sido mudadas, mas acima de tudo eu desejo saúde, acima de tudo muita saúde a todos para que consigamos superar esta crise e possamos retomar as nossas vidas em prol das nossas famílias, em prol das nossas empresas, em prol do nosso país. Ricardo Leão, terminamos assim a sua entrevista. Muito obrigado. Agradeço muito e sucesso para vocês e para o vosso trabalho. Muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado a todos os que continuam-nos a acompanhar lá em casa e muito obrigado pelas mensagens que nos enviam. São também a nossa motivação para continuarmos este trabalho. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.